Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso treinamento aí. E aí, Dirceu, beleza? Tranquilo, muito empolgado, contente com esse treinamento todo, cara. Então, eu também tô, porque é o seguinte, eu tenho um incômodo na minha cabeça, que por que os cultos para criança nas nossas igrejas chama-se cultinho? Tudo é diminutivo, a impressão que dá, sabe o que é? É que vão levar as crianças para lá para não atrapalhar. Para não atrapalhar o cultão dos adultos, né? É verdade. E aí a gente quer falar para vocês hoje sobre formas de você ensinar a criança, quais as estratégias que você pode usar para que as crianças elas aprendam de uma maneira mais eficaz e o cultinho vire um culto infantil ou um momento de aprendizado mais efetivo. Com certeza, um cultão infantil, né? Um cultão infantil. Cara, nessa sessão aqui, a gente vai tentar falar um pouquinho de como eu consigo engajar mais as crianças, como eu consigo fidelizar melhor meu público. A gente vai falar também um pouquinho sobre as diversas maneiras que as crianças aprendem, são várias maneiras que as crianças aprendem, e também quais as variedades de métodos que são importantes. Pensando nisso, Dirceu, eu queria te fazer uma pergunta. Opa! Quando você era criança, há um tempinho atrás, pouco tempo atrás, qual foi a lição mais profunda que você aprendeu e por que ela foi tão profunda para você? Bom, Maurício, quando eu era criança, o meu pai ele sempre me falou muito sobre a importância dos princípios e por que princípios são tão importantes. E ele sempre falava sobre isso, ele sempre refletia sobre isso. E como eu tive a oportunidade de passar bastante tempo junto com meu pai na minha infância também, essas histórias e como ele falava sobre esses princípios para mim e como isso foi importante para a vida dele também, isso fez muito sentido na minha vida. E eu carrego isso e me afetou profundamente no meu estilo de vida, no meu ministério, naquilo que eu faço como vida, sempre pensar e levar tudo para pensar qual é o princípio. E quando meu pai ele falava sobre princípios, claro, ele falava sobre os princípios bíblicos, que é a coisa mais importante, mas ele também me ensinou a pensar sobre os princípios de construção, a pensar sobre os princípios da marcenaria, né? O que você precisa ter de princípios ali quando você vai mexer com a madeira, qual é o sentido da fibra da madeira e assim por diante. E isso tudo faz muito sentido em tudo que eu faço e eu levo isso muito comigo porque eu aprendi ali na prática com ele sobre princípios. O muito legal disso daí é que ele fazia, você fazia junto, e aí você ia aprendendo e isso foi tomando parte na sua vida. Sim. E isso, cara, a gente dá um nome de discipulado estratégico, sabia? Que foi o método até que Jesus usou. Ele fazia, os discípulos acompanhavam e os discípulos reproduziam. E a gente pode fazer exatamente isso com as crianças. Mas quando a gente fala de métodos diferentes, como que a gente pode utilizar isso daí? Olha essa imagem aí na tela. Vocês estão vendo esse quadrado. Como que você pode dividir esse quadrado em 4 partes? É assim? É assim? É assim? Ou é assim? Você consegue pensar de alguma outra maneira como ele pode ser dividido? Não? E se for assim? Viu como tem várias formas de dividir um quadrado? É que a gente está acostumado a pensar sempre igual, cara. A gente sempre está acostumado àquilo que a gente sempre aprendeu. E o nosso desafio para você hoje é pensar, como se diz aí, fora da caixa. A oração ela é muito importante, ela é um processo e ela é um passo importante em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Orar é falar com Deus. Só que muitas vezes nós ensinamos e falamos para a criança exatamente como ela deve orar. E dessa maneira a criança ela começa a fazer uma repetição daquilo que ela sempre aprendeu a fazer. Eu tenho um filho, hoje ele está com 9 anos e a gente sempre teve esse desafio de tentar ensinar para ele a diferença de uma oração, uma conversa com Deus e uma reza, né? Uma repetição que é sempre a mesma coisa. E foi um processo até ele entender
as diferentes maneiras que ele poderia realmente conversar e se abrir o seu coração e falar tudo aquilo que ele estava sentindo com Deus. Como que nós normalmente oramos com as crianças? Talvez na sua igreja você já tenha uma metodologia. É interessante quando você vai em alguns lugares, cada igreja, cada projeto, cada lugar tem uma forma de orar com as crianças. Cada tia, né? Muitas vezes a gente chama de tia ou tio nas atividades com as crianças, tem uma maneira de orar com as crianças. Às vezes é uma repetição, tem a oração, a pessoa fala, depois as crianças repetem, tem um final às vezes, e é sempre, a grande maioria das vezes, crianças, vamos fechar os olhos, vamos juntar as nossas mãos, e a criança ela acaba se condicionando e ela acha que ela só pode orar, ela só pode falar com Deus daquela maneira. E não é bem isso que a Bíblia diz, não é bem isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos mostra que Deus, a gente pode conversar e falar com Deus de diversas maneiras. E a gente tem várias histórias bíblicas de como Deus falou com a gente também, com os seres humanos, de diversas maneiras, não só de uma mesma maneira. Eu queria que você olhasse agora aí na tela para esses versículos que estão aparecendo. Escolhe um deles aí para você fazer a leitura, e eu queria que você pensasse, o que é que nesse versículo fala sobre a oração? Pense junto com alguém, talvez se você tem alguém aí perto de você, ou faça uma reflexão a respeito do que você pode aprender sobre esses textos, todos eles juntos também. Pense junto com alguém sobre outras maneiras na qual você pode orar com as crianças. Como que você pode orar com as crianças de outra maneira? Outra parte importante, além da oração, Dirceu, é a questão da Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela traz muita sabedoria, muito ensinamento e principalmente a palavra de salvação. E é fundamental que as nossas crianças e os nossos jovens eles sejam cativados pela Bíblia. Então tem várias outras formas também de conseguir engajar os nossos jovens com a Bíblia. Uma das formas é você explorando a Bíblia, explorando o texto bíblico de maneiras diferentes. E também entendendo que as pessoas, as crianças, os jovens, os adolescentes, cada um absorve a informação de uma forma diferente. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Vocês perceberam que alguns aprenderam ouvindo, outros aprendendo vendo, só que o aprendizado ele foi muito melhor quando eles ouviram, quando eles viam e quando eles faziam. Isso a gente chama de aprendizado ativo. Outra coisa que a gente precisa saber é que existem múltiplas inteligências. Dá uma olhada nessa imagem.
E é muito interessante isso, Dirceu, porque quando a gente pensa numa sala de aula, principalmente nas nossas igrejas, a gente sempre faz a mesma coisa, imaginando que todo mundo está aprendendo. Vai pegar, vai captar aquilo que você está fazendo. E o desafio para você é que você use esses vários tipos de inteligência durante a sua aula. Opa! Maurício, vem cá! Olha só o que eu recebi, cara! Mais uma? Mais uma ideia, meu! Olha que legal! Galera, olha que bacana isso aqui! Vamos ver uma história da ovelha perdida. Olha que legal essa história! Só que além da história, você viu que tem aqui um pratique? É verdade, cara. E tem um desafio para variar um pouquinho, né? Como sempre, tem um desafio pra galera. Então qual que é o desafio? Você vai ter que prestar bem atenção nessa história, que é a parábola da ovelha perdida, que está lá em Lucas 15, de 1 a 7. E você vai ter que recriar essa história usando aquelas 7 maneiras de explorar uma história bíblica. Lembra dela? Você lembra Aquilo dela? que a gente acabou de falar. Aquela que a gente acabou de falar. Então fica aí os desafios, hein? São várias maneiras de você contar essa mesma história que você acabou de ver da ovelha perdida. É isso aí. Então a gente já descobriu, gente, que tem várias maneiras de inteligência, a gente já descobriu como que os alunos captam a mensagem, a gente já descobriu como é bom e como é necessário engajar os alunos, a gente já falou de oração e para isso você pode e precisa separar sua aula de em 7 pontos. 7 pontos que são desde as boas-vindas até como eu despeço as crianças. Então você vai ter 7 maneiras de dar boas-vindas para as crianças, para os seus alunos, para os seus adolescentes, para os seus jovens. Você vai ter 7 maneiras de explorar uma história bíblica, a gente acabou de ver algumas usando todos aqueles elementos. Você vai ter 7 maneiras de discutir ou de questionar, de fazer perguntas para que aquela aula ela possa fazer sentido e possa entrar na mente do seu aluno.
Você vai ter 7 maneiras de memorizar a Escritura. É muito básico isso, as crianças precisam entender a Bíblia. Hoje as crianças, Dirceu, aliás, só abrindo um parênteses aqui, não tem nem mais a Bíblia de papel, que elas ficavam ali lendo para decorar. Então como que eu vou incentivar a criança que está no seu celular, no seu tablet, decorar um versículo? Então você vai ver 7 maneiras de memorizar a Bíblia. E é interessante isso porque às vezes a gente pensa também que só existe uma maneira de se memorizar, né? Que é a leitura. Por cansaço a gente acaba memorizando. Mas existem outras maneiras de se memorizar os versículos bíblicos também. Pelo menos 7 aqui no nosso programa, né? A gente vai ter também 7 maneiras de orar com as crianças. O Dirceu falou agora há pouco sobre a importância da oração. Então você vai descobrir também 7 maneiras de orar. E também 7 maneiras de como você dispensa as crianças. Como que você faz a criança voltar para casa dela, mas ter aquele gostinho de quero voltar para a sala de aula, eu quero saber o que vai acontecer a semana que vem. Agora, onde eu posso encontrar isso? Tudo isso você encontra no Max7 e você também encontra no site do readysetgo.world. Então, tem bastante conteúdo, bastante material lá que vão falar, e se você procurar por um guia chamado Guia de 7 Maneiras, você vai encontrar muita coisa interessante, principalmente essas 7 maneiras de como você pode fazer tudo isso que a gente acabou de falar. Bom, a gente gostaria de desafiar você. Para variar tem desafio, né? Sempre tem um desafio. A gente queria desafiar você a baixar esse material, esse guia das 7 maneiras aí, de como que você pode receber as crianças, como que você pode contar uma história bíblica, como você pode fazer oração, como você vai dispensar elas e tudo o que você vai fazer nesse momento junto com as crianças e com os adolescentes. E o desafio é você criar um material para que você possa trabalhar aí na sua igreja, na sua casa, quando você receber algumas crianças. Como que você pode realmente colocar isso em prática na sua vida e no seu dia a dia ali, para trabalhar com as crianças e utilizar isso da melhor maneira possível. Ah, Dirceu, mas eu não sei, não tenho criatividade, eu não sei fazer. Faz o seguinte, pega já uma aula da sua revistinha de escola bíblica dominical, de algum tema que você tem na sua casa, e pegue essa lição e destrinche da forma que a gente falou aqui. Faça esse teste aí, você vai ver que vai dar certo. Bom, chegamos ao final dessa sessão e a gente queria que você gastasse um tempo refletindo em tudo que você escutou agora. E também pedir para que você pegue 3 ideias dessas que nós falamos e implemente já no seu ministério, caso você tenha. Gente, esperamos que esse momento tenha sido realmente um momento de crescimento e de aprendizado para você também. Que essas muitas maneiras possam alcançar muitas crianças para Jesus e que muitas crianças no mundo inteiro possam conhecer mais dele e da sua palavra e ter um relacionamento pessoal com Deus. Que esse treinamento possa ter sido útil para você, assim como é para as nossas vidas e para aquilo que a gente faz no nosso ministério também. Um grande abraço e nos vemos!